Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de 2 Coríntios, capítulo 5. Nossa habitação celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus, um edifício, uma casa entre nós, eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da habitação celestial, para que aquilo que for mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando no Espírito como garantia que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos o quanto Deus, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo que o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quais sejam boas, quais sejam más. O ministério da reconciliação. Uma vez reconhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens que somos e estamos manifestos diante de Deus. E esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e o que não está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor a Cristo constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Eita, caiu, gente. Ops. Eu vou segurar aqui. Vamos lá. E morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por quem ele morreu e ressuscitou. De modo que, agora diante de ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo como desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tomou o pecado por nós, daquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Esse texto continua falando sobre o céu. Quantas vezes você tem ouvido falar sobre o céu ultimamente? Muito pouco, né? A palavra de Deus é clara sobre o céu. O céu deve ser o objetivo de cada um dos seres humanos.
cada um daqueles que estão em Cristo. Ele começa falando a nossa habitação celestial. A nossa habitação celestial é tudo que a gente programa aqui com o nosso espírito. Nós que somos de Deus, nós precisamos de saber que nem todos os nossos desejos serão cumpridos. Você já parou para pensar? E se Deus não fizer o desejo do seu coração? E se Deus não superar as suas expectativas? Onde fica a tua adoração? E aí aqui explica a palavra que nós estamos aqui, enquanto nós estamos aqui, nós gememos e angustiamos, porque a gente não quer ser despido, tirado dessa capa que nos protege, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que seja mortal seja absorvido pela vida. A vida é Cristo. A nossa carnalidade, ela precisa de ser absorvida por Cristo. O quanto de Cristo tem nas suas respostas? O quanto de Cristo tem na sua carnalidade e na minha também? São essas reflexões. Você já parou para pensar por que as circunstâncias têm me acometido? De vez em quando eu paro para pensar. Por que eu tenho vivido tal e tal e tal situação? Existe um quê de carnalidade nas minhas circunstâncias? Você já parou para poder fazer esse desafio para você pensar, questionar qual o nível de carnalidade tem no meu comportamento? Qual o nível de carnalidade tem nas minhas circunstâncias? Quem aqui já parou para pensar? Não, tal situação aconteceu comigo devido ao meu nível de humanidade, de carnalidade. Eu sei que a carne luta contra o espírito. Nisso, a minha carne tem ganhado. Eu tenho visto tanta gente cega e eu tenho me questionado a Deus. Olha, Deus, existem situações, circunstâncias que estão me incomodando na minha vida. E eu consigo enxergar a vida do coleguinha. Então, peraí, será que a circunstância A, B e C, será que o meu desafio A, B e C tem acontecido diante do meu nível de carnalidade e eu estou cega? Você já se questionou isso perante Deus? Você já fez essas perguntas para o Senhor? É muito importante, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. É assim que nos orienta o texto da ceia do Senhor, não é? O dia que você já parou para sentar e pensar sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes, sobre sua vida, sobre como você tem levado as suas circunstâncias? Olha, Deus, tô muito incomodada. Porque às vezes a gente gosta só de reclamar, né? E às vezes a gente também não vê saída diante das nossas circunstâncias. E às vezes a gente gosta de julgar a pessoa que está na nossa frente, o nosso desafio. Sendo que se você julgasse a você mesmo, olhasse as suas circunstâncias, talvez você se atentaria que o que te falta é clareza espiritual. Que o que me falta e o que te falta é tirar a venda dos nossos olhos e que talvez nós estejamos cegos. Encarar a nossa meninice, a coisa mais difícil é encarar a meninice. No sábado teve a festa do Felipe e nós tínhamos crianças menores, né, e crianças maiores. Aí a Catarina tem 4 anos, teve uma hora que ela chegou chorando para a mãe dela e ela falou: mamãe, as crianças maiores não me deixam pular no pula-pula. Elas falaram que eu sou pequena, mas mamãe, como que eu explico para eles que eu sou grande? Olha o meu tamanho. Juliana olhou assim. Ô, minha filha, deixa eu te explicar. Ela se abaixou e falou: filha, você é grande. Tá vendo, mamãe? Tá vendo, mamãe? Fala para eles. Filha, me escuta. Você é grande pro seu tamanho. Ali, aquelas crianças, elas são maiores que você, filha, e você sabe. O Arthurzinho, que é o priminho, né, nosso primo,
Ele não é maior que você? A Ana Clara, ela não é maior que você? Você tem 4, a Ana Clara tem 11, o Arthur tem 10, o Mateuzinho tem 11. Olha a diferença, eu vou contar a diferença para vocês. Tudo isso aqui são números, não são só números, esses são os aniversários que você vai fazer para ficar do tamanho daquelas crianças grandes. Mãe, mas eu já sou muito grande, mãe. Não, você é grande para uma menina de 4 anos. Tudo tem um nível, Catarina. Todas as vezes que falar assim, as crianças pequenas podem pular no pula-pula. O Felipe, a Catarina, a Cecília. Aí vai as crianças que são menores. Aí diante das crianças menores você é maior. Aí você pode pular. Ela ficou ali inconformada. Ela não conseguia ver o tamanho dela. Talvez você não consiga ver o seu tamanho. Você tá achando que você é muito grande. Eu também. Eu tenho me questionado isso a Deus. Será que eu tô me achando assim que eu sou a grande? E na verdade Deus tá querendo falar assim, não, filha, essa situação e essa tem acontecido porque olha o seu tamanhozinho, olha a sua carnalidade, olha a sua falta de santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, talvez, filha, você precisa de mudar em muitas situações. Talvez tal e tal situação que você quer não tenha acontecido por conta do tamanho da sua carnalidade. Ou essa sua dor vai te acompanhar para que você entenda que na vida existem espinhos na carne. Aí você decide. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora o príncipe desse século. A escolha é sempre sua. Então, às vezes, a gente precisa se enxergar. Porque o fim disso tudo é querer ir para o céu. E a gente não tem visto as pessoas falar do céu. Eu tenho visto tantas pessoas falar o desejo do meu coração, o meu sonho, o meu projeto, o meu plano, o meu próximo ano, a minha viagem, quando a pandemia acabar. E se não acabar para você? E se não acabar para mim? E se o Senhor nos tomar para si? Porque a palavra de Deus diz que Deus se alegra na morte de um justo. Como anda o teu nível de espiritualidade? Como anda o teu nível de santidade agora? Será que você não tem, eu também, nos preocupado demais com as coisas deste mundo e nos distraído do que importa? Porque se de fato importa a salvação, o quanto nós temos refletido sobre a salvação? O texto, ele continua falando sobre o ministério da reconciliação. E a primeira coisa que Deus nos orienta é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio do bom êxito. Uma pessoa que teme a Deus, ela não quer andar fora dos caminhos do Senhor por amor, por temor. Porque ela sabe que aquilo ali vai afastar ela da presença de Deus. O que você tem feito e como você tem agido por temor ao Senhor? Você tem deixado o seu corpo falar mais alto diante das suas circunstâncias? Você tem deixado? Como anda o seu movimento? Como anda o seu dia a dia? Porque às vezes a gente adora reclamar do que está na nossa frente e a gente não se enxerga. Esse devocional de hoje é para que talvez você se enxergue, que você observe que talvez você não é, talvez a santa anja do Senhor, o santo anjo do Senhor. Ninguém aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E às vezes as situações estão sendo acometidas porque elas precisam ser assim para que a gente amadureça, cresce. É tão fácil ver uma pessoa reclamar, é tão fácil a gente ceder à nossa dor. O quanto de generosidade tem em detrimento da sua dor?
O quanto de santidade tem em detrimento da sua dor? Eu tenho uma dor, eu tenho um desafio, eu tenho uma história. O quanto de Cristo, o quanto de amor que é Cristo tem diante do desejo do seu coração? Qual foi a última vez que você colocou uma oferta no altar para entender as suas circunstâncias? Você tem colocado oferta nos altares para Deus falar com você? Ah, você está querendo dizer que Deus se compra? Não. Eu quero dizer que toda oferta é uma adoração. Porque tem gente que ora, coloca louvor, vai limpando a casa escutando louvor, vai tentando, vai ali. E na hora de entregar uma oferta no altar, não entrega. E vocês sabiam que toda oferta é uma adoração? E toda falta de oferta é uma adoração? Existem respostas que só vão vir com a oferta. Existem cadeias que só serão quebradas com oferta. Existem demônios que só sairão da sua vida com uma oferta. A palavra de Deus diz que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Mas existem outras castas também, gente, que só saem com ofertas, que só saem com adoração. Todas as vezes que você vai no altar, você vai com propósito? Todas as vezes que você vai no altar, você pega a sua notinha mais baixinha, podendo pegar uma maior? Não, esse mês sobrou no meu orçamento R$ 500. Ufa, vou ter R$ 500, né? Para abastecer o carro, comprar algumas coisinhas. Já fiz compra de mercado. Então, de tudo, sobrou R$ 500. Aí você vai, né? Já entreguei meu dízimo, Poliana. Já entreguei ali meus 10%, tá tudo certo. E aí você vai para casa do Senhor. Você tem entregado ofertas? E quanto e como tem sido as suas ofertas? Não, vou entregar que eu tenho uma notinha de 2 desses 500. Será? Porque a palavra de Deus diz, Jesus, na verdade, falando, que existia uma viúva. E todo mundo ficou fazendo chacota dela, porque as pessoas viram que ela colocou 3 moedinhas de prata ali no gasofilasto. E os outros colocaram muito mais. E Jesus falou, eu recebi a adoração dela, porque ela deu tudo que ela podia. E os outros, apesar de estarem dando mais, eles podiam mais. Então, as orações dela serão ouvidas. A deles, não. Vou voltar. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Só que, às vezes, existe um pré-requisito para a tua oração ser ouvida. E você tem endurecido o seu coração. Eu escuto muito de pessoas católicas dizer que a arquidiocese é rica, que não precisa do dinheiro dela. E eu escuto de muitas pessoas protestantes, evangélicas, dizer que a igreja, que o pastor, que ele não vai bancar o pastor. Que o pastor não vai ser bancado pelo dinheiro suado dele. Se quiser, vai trabalhar. Que pastor é ladrão. Que a igreja católica é ladra também. Então, onde você está nesse contexto? Ao lado de quem entrega uma oferta para a oração dele ser ouvida? Ou ao lado de quem acha que todo mundo vai roubar tudo de todo mundo? Acha que não tem que entregar porque a igreja é rica? Acha que não tem que entregar porque não tem que bancar pastor? Naquela época, na época de Cristo, eles pensavam assim também. O problema é que saindo dali daquele momento, eles queriam as orações deles ouvidas. E aí Cristo fala, eu não vou ouvir. Deus não vai ouvir. Sinto muito. Sabe por que Deus não vai ouvir a sua oração? Apesar de você jejuar, apesar de você orar, apesar de você clamar, porque na hora de você entregar no altar em adoração, você entregou nada.
Tinha uma notinha de 2, uma de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100 e uma de 200. Qual você vai entregar na igreja? De 2, né, Poliana? Já vou fazer muito de entregar uma oferta. Ou você oferta com todo o seu coração. Ou talvez você vai ficar a vida inteira girando, 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 girando e caindo no mesmo lugar. Vem cá. Vamos colocar uma hipótese. Se hoje, talvez, assim, quem sabe, o desejo do seu coração fosse cumprido depois de uma oferta. Se hoje você entregasse uma oferta no altar, você tem uma nota de 2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100, uma de 200, que são as notas que a gente tem. Dependendo da tua nota, o que você espera de Deus aconteceria? Qual nota você entregaria? A de 200, não é? Eu entregaria de 200. Mas a gente tem entregado a de 2. Como tem sido a generosidade com as pessoas que precisam de você? Porque a Bíblia diz, eu não tô inventando, que ela diz que as nossas obras, o que a gente faz, e eu li isso hoje, será levado em consideração diante de Deus na sua vida celestial. Se hoje aparecer um mendigo precisando de ajuda, falando que tá com fome, ele tá com fome. Ah, não, vou entregar, vou ali, vou comprar uma comida porque ele vai gastar o dinheiro com droga. Será? Será que ele vai mesmo gastar dinheiro com droga? Eu vou contar um testemunho que eu vivi esses dias. Eu fui correndo no mercado, terminar de comprar umas coisas pro lanche e tudo. Aí comprei, na volta um rapaz pediu pra vigiar o carro, fui olhar, não tinha uma moedinha no meu carro, não tinha um dinheiro, não tinha nada. Aí eu virei pra ele e falei assim, moço, me desculpa, eu sempre tenho uma notinha, uma moedinha, agora eu não tenho nada. Aí ele virou pra mim e falou assim, moço, eu posso ser sincero com você? Eu falei, pode. Ele, é porque eu não tenho nada pra comer dentro de casa. Eu nem quero dinheiro. Eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô aqui, caso você possa, ó como ele falou comigo. Eu gostaria de um arroz, um feijão e um óleo. Só pra eu poder dar comida pra minha mulher. Que coisa linda. Por isso que às vezes eu falo que as nossas situações não é nem tanto dinheiro. É você querer ser o provedor. Eu vi ali um homem querendo prover. Que ele precisava da minha generosidade para prover o arroz e o feijão da casa dele. Aí eu olhei assim, eu falei, moço, você quer comida? Ele falou, moça. Se você pudesse me dar um arroz, um feijão, pode ser o mais simples, eu não me importo. É porque a gente não tem nada para comer dentro de casa hoje. E eu tenho aqui, ó, R$2,50. Como que eu vou comprar uma janta? Pra mim, pra minha esposa jantar, o negócio tá feio. Falei, peraí, moço, peraí. Eu entrei, eu não tinha muito dinheiro, era o final do mês. Eu comprei arroz, comprei feijão, comprei óleo, comprei um ovo, comprei um refri, comprei um biscoito, que eu pensei assim, gente, se eles tiverem até agora sem comer, pelo menos eles vão roendo esse biscoito até a hora do jantar. Ou come de café da manhã esse biscoito. Eu comprei ali algumas coisinhas correndo, né? Comprei coisinhas a mais e entreguei pra ele. Falei, moço, toma. Ele começou a chorar. Ele, será que eu mereço tanto, moça? Muito obrigada. Hoje você supre a minha fome. Eu falei, moço, tu ainda vai tomar refri no almoço. Olha que coisa, no jantar, que coisa linda. Ele, nossa, ainda vou comer um ovinho frito. Eu falei, coma 4. 4 pra tu, 3 pra mulher, porque mulher não pode comer tanto ovo assim como homem, não. E saí. Falei, ó, cuidado com o ovo. Ele, meu Deus, um ovo. Quanto tempo eu não como um ovo? Falou de jeito pra mim. E foi embora. Eu fui embora. Ele tava chorando. Será que quando a sua generosidade for testada, como você reage? Eu tenho uma amiga, a gente viajou no passado, e a gente foi no mercado e uma moça virou pra ela e falou assim, moça, eu quero um pacote de arroz. Você tem como me dar?
Aí ela tava no telefone, assim, ela parou e falou assim, não tenho. E seguiu. E aí, depois ela ficou olhando e não achou ninguém. E daqui a pouquinho, ela achou a mulher, ela pegou uma notinha de R$ 20. Falou, moça, você tava me atrapalhando, porque eu tava no telefone. Mas aqui, esses R$ 20 é pra você comprar o seu arroz. Eu falei que eu não tinha, porque eu tava no telefone. E eu não tinha como te atender naquela hora. Mas toma aqui. Aquela mulher chorou. Às vezes a gente julga tanto a pessoa que precisa. Ela pegou uma notinha de R$ 20, R$ 20, e entregou na mão daquela mulher, para aquela mulher comer. Talvez a outra pessoa esteja precisando do dinheiro que está dentro do seu bolso e você está julgando a pessoa como, sei lá, um safado que precisa pedir dinheiro na rua. Gente, é muito humilhante pedir dinheiro na rua. Bom é mesmo você ter, não é? Alguma situação levou aquela pessoa a pedir dinheiro na rua. E nem todo mundo que está pedindo dinheiro na rua é má. Nem todo mundo. Então a Bíblia diz que o que a gente faz com o nosso corpo, as obras que a gente faz aqui, vão ser levadas em consideração diante de Deus. E eu dei 2 exemplos para vocês. E eu vou ler o texto que nos orienta a isso. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha Hebreus 9:27 aqui. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Como tem sido as obras do teu corpo? Como você tem olhado para o que precisa? Será que o teu guarda-roupa está quebrado de tanta roupa desnecessária que tem ali e você está esperando emagrecer? Você não vai emagrecer não, meu filho. Quando você emagrecer, você vai querer outras roupas, não é aquelas que tá ali há 15 anos. Eu conheço gente que está guardando roupa há 15 anos para emagrecer. Se quisesse mesmo emagrecer, tava magro. Se quisesse mesmo, eu quero mesmo emagrecer, tava magro. Não tava fazendo aquilo ali com o guarda-roupa, enquanto tem gente passando frio, enquanto tem gente nu. Então, quando nós tememos ao Senhor, não é só para a gente, é para que a nossa vida alcance outras vidas. Deus não te dá dinheiro para você guardar na conta. Deus te dá dinheiro para você ter uma vida confortável, sim, mas para você repartir o pão com quem precisa. Alguém de Deus, que se diz ser de Deus, que nunca reparte com quem precisa, não é de Deus. Qual foi a última vez em que você cobriu o nu? Em que você alimentou o faminto? Em que você vestiu o necessitado? Em que você pagou uma consulta para quem precisava? Um exame? Qual foi a última vez que você fez uma compra de material escolar para uma criança que não tinha nada? Em vez de dar tudo usado, deu tudo novinho. Poliana, mas eu nem tenho todo esse dinheiro. Mas qual foi a última vez que você entrou em alguma vaquinha para ajudar alguém? Talvez você não tenha o total, mas talvez você tenha uma parte. E aí você quer pedir para Deus? O que mais importa é a salvação e as coisas que você faz aqui, diante do seu corpo, diante da sua carnalidade, se santificando, vão ser levadas em consideração diante de Deus. Eu sempre digo para vocês, a vida é um banquete de consequências. Escolha qual consequência você quer ter. A consequência ela está atrelada ao seu comportamento. A vida é um banquete de consequências. Como você trata aquele que te ofendeu? Debaixo de pancada? Acusando? Tem mulher que é tão rixosa, que a Bíblia diz que é melhor quem mora com ela morar em cima do telhado do que morar com ela. E aí ela se vitimiza. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela nunca é rixosa, mas nunca. E Cristo nos traz o ministério da reconciliação. E a primeira coisa para que a gente viva a reconciliação
como eu já falei, é temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor sabe que esse é o princípio de todas as coisas. O temor ao Senhor precisa de estar dentro de você, na sua essência, porque sem o temor do Senhor, como você vai saber o que é o reino de Deus? É impossível. Então, hoje, eu quero que você pense e projete a sua vida terrena na sua vida celestial. Que tudo que você faz hoje e agora vai refletir no céu. Eu não quero falar sobre as circunstâncias nem as consequências que você tem vivido, mas como e quando e em que situações você quer se encontrar com o próprio Cristo. Todos nós nos encontraremos com Cristo. A questão é como. A questão é como a gente vai se apresentar diante dele. Eu e você precisamos de levar essas coisas em consideração. A gente não pode nos esquecer que todas as nossas circunstâncias vão ser apresentadas diante de Deus. Talvez você sofreu uma injustiça muito grande. Eu já sofri várias. E talvez a gente teve que engolir seco e ficar aqui. Talvez esse ficar aqui vai ficar aqui pro resto da vida. Eu quero saber aonde você vai depositar a tua vingança, porque a Bíblia diz: minha é a vingança, assim te diz o Senhor. Talvez essa circunstância que você está vivendo hoje, ela serve para te alavancar e te credenciar a entrar no reino de Deus. E você está simplesmente pegando as suas circunstâncias e se vitimizando. Agora, como vai ser a sua salvação? Eu não sei. Eu quero orar para que a cegueira do seu olho e do meu olho seja arrancada da gente, para que a gente tenha discernimento das nossas circunstâncias. Porque se a gente tiver discernimento das nossas circunstâncias e a cegueira dos nossos olhos foram arrancadas de nós, eu tenho certeza absoluta que a gente sim vai ter uma visão melhor sobre o que é o céu e sobre como a gente quer ser recebido por Cristo na cruz. Na cruz não, no céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro para que toda cegueira espiritual seja arrancada dos nossos olhos. Eu lembro que no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, o Senhor tomou minha pastora e disse: há uma moça aqui que os olhos físicos dela foi tomado, foi curado essa semana, para que os olhos espirituais dela se abrissem. E aquela semana, Senhor, eu tinha feito uma cirurgia no meu olho, cirurgia que me credenciou a ver, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi. E que hoje, Pai, da mesma forma que o Senhor tocou no meu olho físico e no meu olho espiritual naquele carnaval de 2009, que o Senhor toque nos olhos espirituais e, se preciso for, nos físicos de cada pessoa que ouvir essa palavra. Que os nossos olhos se abram, que o nosso entendimento se dilate e que a gente entenda o que de fato é temer ao Senhor. Que o nosso espírito esteja pronto para discernir as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Nos ensine, nos alinhe, nos realinhe ao teu propósito, porque o fim disso tudo é ir para o céu. Estar com Cristo e viver a glória do lado do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje a gente tratou um pouco sobre um banho de realidade. Às vezes a gente precisa de banho de realidade para seguir. E entender que as coisas deste mundo vão passar. E como você está preparando o teu espírito para ser recebido no trono de Deus. É muito importante isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Existem circunstâncias que elas vão ficar aqui, ó, e vão ficar. E eu e você, nós vamos ter que ser obrigados a conviver com esse nó no pescoço. Não vai ter jeito. E existem outras circunstâncias que aqui na terra mesmo o Senhor vai trazer o resgate. Quais delas nós vamos viver
a glória aqui na terra e quais delas a gente vai viver a glória no céu, só o Senhor sabe. Mas eu e você precisamos estar maduros o suficiente para ver e entender que o Senhor é quem vai colocar fim em todas as nossas circunstâncias. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. 5h45 eu tô aqui pra gente continuar o livro de 2 Coríntios.